Ok, vamos dar início à nossa segunda aula do módulo de biossegurança aqui do curso Biossegurança e Cidadania. Meu nome é Ricardo Machado. Primeira coisa, a gente vai falar hoje sobre a propagação do agente biológico, Vamos começar com a classificação de risco biológico. 4 níveis, do mais leve para o mais severo. Então, nível 1 seria aqueles micro-organismos que a nossa mãe nos treinou para defender. Basta aí boas práticas de higiene, Nível 2 já tem aqueles que são mais difíceis de se conter. Nível 3 seria aqueles que são potencialmente letais, porém, eles têm tratamento ou vacina. E nível 4 é aquele que é o potencialmente letal, como o vírus Ebola, por exemplo. Existe ainda uma classificação nível 5, para o micro-organismo alienígena. Mas, claro, ainda não foi comprovada a sua existência, mas de qualquer forma existe esse nível de contenção e o laboratório desse nível que existe é na Estação Espacial Internacional. Aqui é a pirâmide do CDC, o Centro de Controle de Doenças. Então, o BSL é Biosafety Level. No caso do 4, seria para o Ebola, o Crimeia do Congo, as febres hemorrágicas, e assim por diante, BSL 3, 2 e 1. Vamos falar algumas definições, comentar aqui o que é um hospedeiro. É aquele ser vivo que consegue conviver com o patógeno tempo suficiente para conseguir propagar esse agente. Ele pode também nunca desenvolver doença. O reservatório seria aquele local, aquele hospedeiro morto. Um cadáver, por exemplo, uma sala de lixo, um material, um esgoto. O vetor é o agente que transporta o micro-organismo do hospedeiro do reservatório até o potencial infectado. Virulência é um conceito importante, capacidade de persistência e propagação. Quando um material, um agente biológico aí é mais virulento, quer dizer que ele precisa de uma quantidade menor de material orgânico para se propagar. Por exemplo, aqui o sarampo é bem mais virulento do que o coronavírus. Precisa de uma quantidade bem menor, ele aguenta mais tempo no ambiente também, E para se propagar. E outro conceito é a carga viral, aqui sim é a quantidade do material biológico capaz de propagar a doença, um material contaminado, claro. Então, o que a gente pode concluir aqui? Quanto menor for essa carga viral, quanto menor for essa quantidade de material necessário para propagar a doença, mais virulento é o agente. Tá? Veja essa afirmação aqui. O sarampo é mais virulento do que a AIDS. É verdadeira essa afirmação, não quer dizer que a doença seja melhor ou pior. E ainda tem esse outro conceito de viremia, que é a quantidade do vírus no sangue do infectado. Por exemplo, o portador de HIV, a gente sempre trata para que ele tenha, não consegue eliminar ali ainda, O tratamento não consegue eliminar o vírus do organismo, mas consegue diminuir bem, Então, se monitora isso, a viremia, a quantidade do agente no sangue. Outro conceito aqui é o antibiótico, que seria aqui um químico, pode ingerir e criar aqui um ambiente hostil para o vírus, ou para a bactéria, ou para o fungo no nosso corpo. E, finalmente, vacina. Vacina vem de vaca, vaccinare. E por que veio daí? Porque a primeira vacina foi contra a varíola bovina, que se usava, foi aí no começo do século XX, uma grande praga mundial, uma grande pandemia, porque foi desenvolvida a primeira vacina para varíola bovina, varíola humana é a varíola bovina. Basicamente, a diferença é que a varíola humana te mata e a varíola bovina quase te mata, mas você não morre, a maioria não morre, E desenvolve aí a imunidade. Então, se inventou um processo chamado variolação, ou vacina, onde a gente contaminava as pessoas com o vírus do bovino, e a pessoa desenvolvia uma doença menos grave e conseguia daí ganhar imunidade para
para a doença humana, da varíola humana. Então, no começo aí do século XX, tinha um problema grande aí com a varíola, e ela veio ser extinta, na verdade, bem mais tarde, agora já na 1984, ela ser erradicada mesmo do mundo. Aqui está um grande herói aqui, o nosso amigo Alexander Fleming, que inventou o primeiro antibiótico. Tem até uma frase atribuída a ele, de uma historinha de que ele estava cultivando bactérias aqui na placa de Petri, e um dia, num experimento, ele observou que as bactérias morreram. Quando ele ia jogar isso fora, estava jogando no lixo, ele pensou, não, mas espera aí, por que será que morreu? E aí viu que tinha dado um fungo, e esse fungo acabou matando as bactérias com alguma toxina. O nome desse fungo era penicilino. Aí o nome da substância que ele inventou foi a penicilina. E ele achou que tinha inventado um sanitizante, na verdade, inventou o primeiro antibiótico. Né? Isso foi importante, esse antibiótico, no tratamento aí de várias doenças aí, até hoje se usa, né, o antibiótico de nível 1. E a frase que se atribuiu a ele é a seguinte: a sorte sorri para a mente preparada. Os hospedeiros são aqueles seres vivos, como já falei, que conseguem conviver tempo suficiente, ou até ter um convívio equilibrado, sem desenvolver doença, mas conviver tempo suficiente para propagar essa doença. O reservatório, então, seria o local não vivo, né? Um cadáver, por exemplo, um esgoto, onde a gente tem ali o patógeno. E, claro, agora que os vetores são esses agentes que conseguem levar do reservatório ou do hospedeiro até outra possível vítima. Então, tem duas categorias de vetores, o vetor mecânico e o vetor biológico. O vetor mecânico é conhecido também como fômito. São aqueles objetos ou animais que apenas transportam micro-organismos, por exemplo, ali a formiga, a seringa, a própria mão humana, como vetor. E as formigas são mais preocupantes, aqui no meio tem o carrapato estrela, né? Mas as formigas são mais preocupantes porque a formiga tem um funcionamento de colônia e ela anda em trilha. No caso de um hospital, para infecção hospitalar é problemático porque ela passa em locais contaminados e depois passa por cima do paciente, atrás de comida. É por isso que é proibido levar comida para o paciente, bolacha, né? Que dá aqueles farelinhos ali, que pode atrair formiga, e se tem um cuidado grande aí com formiga. O vetor biológico, o micro-organismo sofre modificações no seu interior. Por exemplo, aí alguns vermes do porco, que tem o primeiro ciclo no porco e acaba depois tendo um segundo ciclo no ser humano. Aqui o rato também pode ser um vetor de algumas doenças, por exemplo, a leptospirose, e ele pode ser também hospedeiro, que era o hospedeiro da peste bubônica. E a pulga do rato seria o vetor, e aí picava o rato, picava o ser humano e contaminava. Aqui tem até a historinha do flautista, né? Acho que é o flautim, historinha lá de que o rei paga o flautista para ele tocar a música e levar os ratos embora da cidade. E aí depois o rei acaba não pagando a dívida e ele toca a música também e leva as crianças da cidade, né? E depois recebe o pagamento para devolver as crianças. Esse aqui, o Anopheles, né? O inseto da malária. Ok, esse aqui, famoso Aedes aegypti, consegue transportar aí o vírus da dengue, o vírus da zika, da febre amarela e também o chikungunya. E é um inseto importado, né? Do Oriente Médio ali. Problemático, a gente tem que acabar com esse bicho. Esse feioso aqui, Flebotomus, é o amigo aí que transmite, o inimigo, né? Que transmite a leishmaniose. E esse da febre amarela, então, tem dois. Esse aqui da febre amarela é silvestre, tem mais na floresta, esse carinha, Hemagogos, a Hemagogos. E, voltando aqui, a febre amarela, então, urbana, aí é o Aedes aegypti. Então, como eu já falei, a virulência é a capacidade de persistência e propagação, persistência no ambiente e propagação do agente, né, do agente infeccioso, o patógeno, e a carga viral é a quantidade mínima do agente infeccioso para contaminação e geração da doença. Nessa pandemia agora do corona, está se discutindo muito isso, né, assim, a pessoa respirou, já fica no ar,
Aparentemente não é assim. A princípio não é assim. O sarampo sarampo, a catapora. Por que isso? Porque as gotículas, o particulado fino de saliva, ele consegue ficar suspenso no ar 3 horas, 3 a 4 horas. Então você dá um espirro ali, as partículas pesadas elas caem no primeiro metro, né? Essas pesadas, maiores aí de 10 microns, transportam, conseguem te contaminar com o corona. E com as finas não. Agora as finas conseguem transportar, por exemplo, aí a catapora e o sarampo. Daí a importância da máscara, né? Da gente dar o espirro e não colocar. E na proximidade, claro, aí do paciente, usar a máscara N95, como a gente vai estudar mais na próxima aula. E a máscara cirúrgica tem sim aí o seu efeito. Tá? Outra coisa é como a gente está vendo aqui, como a gente viu ali dos vetores, né? Você não precisa estar infectado para você ser um vetor. Você dá um espirro aqui, aí põe a sua mão numa maçaneta, outra pessoa pega na maçaneta e passa a mão no olho, no nariz. Então é importante também a gente estar limpando os ambientes, tal, chegar em casa, lavar logo a mão antes de entrar em casa, deixar o sapato no lado da rua. Tá andando pela rua, não tem como lavar a mão, ter o álcool gel, porque a gente pega num corrimão de escada rolante, pega num protetor aí, num corrimão de uma escada, na porta de um veículo, no pegador do ônibus, e aí leva a mão na boca, ou no nariz, ou no olho e se contamina. Em 1904, esse cara aqui é o Oswaldo Cruz, deixa eu movimentar aqui a câmera, houve lá a revolta da vacina, saiu uma lei que obrigava as pessoas a se vacinar, a polícia ia na casa das pessoas e pegava os meninos para dar vacina, né? E aí começou a se duvidar, e se chamou até ele de doutor da morte, né? Se achava que estava querendo matar o povo, que essa vacina provocava a doença. Como há pouco tempo se dizia aí da vacina da gripe, né? Ah, é para matar os velhinhos, essa vacina, né? As teorias da conspiração. E aí mudou a lei dizendo que quem quisesse se vacinava, mas de qualquer forma essa revolta foi bem séria, a revolta da vacina. E a varíola é isso aí, ó. O vírusinho dela, você fica com vários temas assim. Falar agora sobre os vírus emergentes, que são os vírus emergentes, os mais recentes aí. A AIDS não é tão recente assim, começou na década de 80, foi bem apavorante o início da AIDS ali, até hoje, né? Dengue também, já há bastante tempo, a dengue já é endêmica aqui no Brasil. Mais recentemente agora o Zika, polêmico aí por causa da microcefalia. Chikungunya, também, problema aí, a pessoa fica ainda com sequela por 2 anos depois que se contamina com chikungunya. O pessoal chama de chikungunya, né? Chikungunya. Significa aquele que se arqueia. E a febre amarela, que a gente tem também endêmica no Brasil, e às vezes tem um surto, um aumento de casos, também transmitido aí pelo Aedes aegypti. Esses 4 aqui, né? No ano de 2009, a gente teve uma pandemia do H1N1, é uma variante do vírus, um vírus mais agressivo do que a gripe espanhola, mas é uma variante do mesmo vírus da gripe espanhola. Ela é 1% letal. Em 2009 houve essa pandemia, chegou no Brasil, foi um apavoro, né? Porque uma boa parte, uma parcela baixava na UTI, não se tinha leite de UTI, mas se conseguiu segurar. Uns 8 meses depois, 7 meses depois, se desenvolveu a vacina e se evoluiu essa vacina. E agora, recentemente, o vírus, então, mais ou menos uns 20%, 15% das pessoas precisa de UTI, tem sintomas mais graves, precisa de internação, e uma parte desse aí precisa de UTI, 3% morre. Depende da faixa etária, pode aumentar essa letalidade, né? A gente já sabe que para pessoas maiores de 60 anos é bem maior essa chance aí de morte. Tá? Tem até essa charge aqui, né, do Aedes tentando combater aqui os produtos chineses, né? Vamos. Então aqui esses 4 aqui são transmitidos pelo Aedes. Então temos que também acabar com o mosquito. Outra coisa importante é que o Brasil continua tendo as outras doenças, né? Inclusive agora o pico no nosso país vai ser junto agora que o pico de dengue, o pico da gripe,
vai ser junto com o pico do corona. Todas essas pessoas podem precisar ir de hospital. Um vírus não tira a vez do outro, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, no caso da gripe suína, vacina. No caso da dengue, combate ao mosquito. O Brasil está desenvolvendo já a vacina, está quase pronta. Aí a Fundação Oswaldo Cruz está desenvolvendo a vacina da dengue, mas ainda não temos. E o corona, várias medidas que a gente ainda vai comentar mais para frente. Então, vamos falar um pouquinho de cada doença. A AIDS, quando surgiu, foi apavorante. As pessoas tinham medo de tomar banho de piscina, de usar banheira de motel, tinham medo de dar beijo na boca, de compartilhar um copo. E, graças a Deus, ela não se propaga assim, né? A AIDS não é tão fácil propagação. Mesmo assim, teve que se fazer uma mudança de hábitos, né? Principalmente comportamento sexual, comportamento de compartilhamento de agulhas e seringas, teve que enrijecer o controle do sangue, nas transfusões de sangue, muitos hemofílicos morreram contaminados com AIDS. E aí também se desenvolveu o tratamento, o tal do coquetel, o famoso do antirretroviral ali da AIDS, é o AZT, e começou a chamar muita atenção quando começaram a morrer pessoas famosas, né? Ali o Cazuza, o Fred Mercury, e hoje em dia a AIDS é endêmica, ela existe no mundo todo, mas de uma maneira controlada. Então aqui assim pega, assim não pega, né? Beijo, suor, né? Tinha medo que fosse transmitido por um inseto, mas não é um arbovírus, não é transmitido por artrópodes, por insetos. Essa foto aqui do Aedes aqui, com o bucho cheio, circulou muito na internet ano passado, o mesmo mosquito, né? Só que aqui ele está cheio de sangue. Então tem 4 tipos de dengue, e elas são todas autoimunes. Você pegou dengue daquele tipo, não pega mais, né? A mais perigosa é a dengue hemorrágica. 66% das pessoas têm dengue sem sintomas. Confunde até com resfriado. 1% morre. 1% já é bastante coisa, 1% pode ser eu, né? Entre 100. Mas pouca gente conhece alguém que morreu de dengue. Né? Agora, 3% no corona vai ser alguém que a gente conhece. O primo do amigo, alguém que trabalha junto com algum conhecido, até alguém da nossa família. Então, o Brasil registrou aqui no ano de 2018, o Brasil registrou em 2018, né, que 600 mil casos de dengue, morreram 366 pessoas. Tá? Então isso é preocupante, mas as pessoas não se preocupam tanto assim porque não morreu alguém que a gente conhece, né? Não parece estar tão perto da gente. A gente conhece alguém que teve dengue e ficou bom e a gente não tem toda a mobilização que deveria se ter. O caso do Zika também é muito comovente, porque o Zika tem a ver com 2 doenças. Uma é a microcefalia, ele ataca a célula cerebral, quando você está em formação, com a célula em formação ainda na gravidez, você pode complicar o desenvolvimento. E o Guillain-Barré, que são dores articulares. Então se discutiu muito se sabe que ela é transmitida pelo Aedes, né? Transfusão de sangue também é possível, tem que se fazer o teste no sangue. Sexualmente transmissível, tem uma especulação também de mãe para feto, ou beijo na boca. De mãe para feto, claro que sim, né? Coisa da microcefalia. A AIDS, por exemplo, não passa de mãe para feto. O que é bom, né? É possível você nascer de uma mãe que seja portadora de HIV sem você ter o HIV. Claro que tem que ter o tratamento, tem que se fazer zerar, quase zerar lá a viremia, fazer o tratamento com o coquetel, né? E ter os cuidados depois no parto, não pode amamentar. E é possível se nascer de uma mãe portadora sem você ter a doença. Na AIDS, né? Na Zika, não. Na Zika é mais problemático. 80% de quem tem Zika é assintomático, a pessoa também confunde com resfriada, dor no olho, dor de cabeça. 9 meses, é muito virulento, em 9 meses contaminou todas as Américas. Chikungunya também veio da Tanzânia, significa aqueles que se dobram. Tenta aqui bem mais severa, né? 80% desenvolve sintomas severos.
Normalmente essas dores são simétricas. Se doer um punho, dói o outro punho. Se doer um cotovelo, dói o outro cotovelo. Se faz o teste do punho, que é esse aqui, ó, quem está com ela não consegue fazer isso. Tá? Também problema, não temos vacina. Né? E agora, ano passado, né, a febre amarela silvestre, a febre amarela também urbana, mesma doença, só que o vetor é diferente, que o vírus amarílico. Tá? Então, o reservatório natural são os primatas não humanos, macaquinho da floresta, e a gente tem dores de cabeça. E aqui a importância também do equilíbrio ecológico, a gente não está diminuindo a área de floresta, porque esses vírus aí vêm para a área urbana. Né? Aqui o mapa da febre amarela, o Nordeste tem bem menos, né? Tem recomendação de vacina, né? Mas em outras regiões aqui, sim. Essa vacina, às vezes, quando a gente vai viajar, tem que estar apresentando o cartão de vacina para poder viajar para determinadas áreas do Brasil. E, finalmente, o vírus corona, que tem transmissão aérea, principalmente, né, por contato com as secreções. Pode ser a transmissão aérea, alguém falando com você, de perto, né, menos de 1 metro, e conseguir uma projeção de gotículas, a gente emite gotículas aqui quando está falando. Ou você tocar em algum lugar que está contaminado com essas gotículas, porque ele aguenta muito tempo fora do corpo humano. Problema, né? Então, a gente tem vários vírus corona, esses aqui de cima já estão no Brasil há bastante tempo, são os que causam os resfriados comuns. E existiu a SARS-CoV-1, né, que foi lá na China também, e ela é mais severa, tem a letalidade maior. E agora a gente teve a MERS também, que é outro corona, que é ali no Oriente Médio, e também bem forte, mas foi controlado, a SARS e a MERS, e agora essa SARS-CoV-2 virou uma pandemia, realmente contaminou o mundo todo, e também é bem rigoroso, né? A gente está vendo aí os desdobramentos na economia, na vida das pessoas, o medo, né? Sobrecarga dos hospitais, né? Problema mundial, né? Não só de saúde, mas um problema econômico. As pessoas não vão morrer só dessa doença, vão morrer também por outros problemas. Por exemplo, a fome, né? E falta de recurso, ou morrer por outras doenças por problema de falta de recurso de atendimento médico. A gente está na etapa da pandemia, da epidemia, né? Aqui no Brasil. Eu vou explicar a diferença aí de epidemia e pandemia, que já está dobrando a cada 3 dias, né? O número de casos. E a gente já chegou na hora aqui de estar agora contabilizando, fazendo a curva das mortes. Então, claro que é preocupante, todos nós temos que tomar muito cuidado. Como então se dissemina um micro-organismo? O primeiro paciente, a gente chama de paciente zero, e temos um surto local, né, que ele pode simplesmente terminar lá. Se ele aumentar um pouquinho, a gente acaba chamando ele de epidemia. Contamina lá uma região, um país. E se contaminar mais de 3 países no mundo, a gente começa a chamar de propagação pandêmica. E a tendência é, depois da pandemia, a gente entrar num regime, diminuir os casos e entrar numa endemia. A doença continua existindo, ou se a gente não conseguir erradicar, claro, né? Algumas a gente conseguiu erradicar, por exemplo, a paralisia infantil, a varíola. Esse aqui é um mapa das rotas aéreas, né? Eu estava vendo aí uns memes de internet dizendo que, olha, eu analisei a latitude e vi que no hemisfério norte a doença é maior. Vendo esse gráfico a gente entende, né? O centro do mundo aqui é a Europa, né? Todas as linhas passam por lá. E a capital de negócio do mundo é Nova York, nos Estados Unidos. Então, daí, circulação de pessoas e você vai ter maior contaminação. Não quer dizer que a gente está salvo aqui no hemisfério sul. Existe aí, claro, uma chance uma possibilidade do vírus se propagar menos em ambientes mais quentes, em ambientes mais úmidos, mas por enquanto isso não está se comprovando. Essa expectativa não está se comprovando. A gente tem a disseminação também bem violenta aqui no Brasil, na África do Sul, na Austrália. Então vamos ver o vídeo da propagação, iniciando aqui pela China, né? Vai ficando mais escuro à medida que vai aumentando o número de casos. Aqui dia 26 de janeiro, né? Lembra que na China começou no comecinho de janeiro, né? E aí vai ficando mais escuro já ali o Irã, os Estados Unidos também, né?
Japão, um pouco mais próximo ali também. Então, aumentando o número de casos ali, Coreia do Sul e Japão, né? E aí aumentando lá os Estados Unidos e tal. E aí vai começar a estourar aqui na Europa, né? A Rússia já tem alguns casos também. Começa a estourar aqui na Europa, principalmente na Itália. Algumas áreas aqui do Sudeste Asiático também, né? Então, nesse momento aí se dizia que tá mais no hemisfério norte, por causa do inverno, né? A propagação. E no hemisfério sul está bem fraco, né? Mas veja, já começa a aparecer a Austrália, dia 17 de fevereiro. E piorar ali na França, né? Na Espanha também. E aumentando aí os casos, né? No Brasil ainda não temos nenhum caso. Começou aqui, o primeiro caso foi em final de fevereiro. Agora aqui, ó, quando o Brasil começa a escurecer, né? Então, claro, porque o hemisfério norte primeiro, a gente viu nas rotas da aviação civil, né? Que é por lá, né? Na Europa ali o centro do mundo e os Estados Unidos o centro de negócios do mundo, né? Então veja agora a Itália já estourou, né? Estados Unidos aumentando e os países começando a tomar medidas de contenção, de restrição da mobilidade das pessoas, né? Então 80 mil casos aqui, a Coreia do Sul ainda subindo, já começa a estabilizar, China já começa a estabilizar também. E aí começa a piorar a coisa na Itália, na Espanha, os americanos agora também, um pouco no Canadá, na Austrália já bem pior, África do Sul começando agora também. E aí o novo epicentro, né, Estados Unidos, e o próximo, pelo jeito, é o Brasil. Então, claro que não é só uma questão de risco biológico, mas uma questão também de cidadania, de mobilidade social. E a gente está estudando isso nos outros componentes aí, né? De sociologia, também de geografia. Vimos isso também na história, microbiologia. Então, a hora de se cuidar. E os governos estão tomando várias medidas, entre elas a educação, a melhoria aí da comunicação, né? O pessoal cair na real mesmo e se proteger. Então estamos aí no dia 19 de março, 20 de março, e aí vai piorando a situação do Brasil, né? Nesse momento já se tem muitas mortes. Então aqui a gente tem a taxa de mortalidade por idade, a gente vê que quanto mais velho, mais chance de morte a gente tem se infectar, né? Não quer dizer que o jovem está livre. Tá? E aqui esse gráfico muito famoso do achatamento da curva, essa dinâmica aqui. Então, como é achatar a curva? É você tentar fazer a progressão da doença ser menor para a gente poder ter capacidade de atendimento hospitalar. E claro que é melhor a gente tentar tomar as medidas no início da propagação. Se a gente consegue tirar uma pessoa do convívio social ali, a gente, no início, né? Nesse primeiro gráfico aqui, a gente consegue bloquear bem, bem mais do que na segunda etapa aqui, quando já virou infecção comunitária, né? Como a televisão está dizendo. Então, essa medida de você ter isolamento social funciona. Tá? Não quer dizer que vai zerar nem nada, né? Essa ideia também de que solta todo mundo, que aí quando tiver metade, a coisa do rebanho, né, da imunidade de rebanho, quando metade da população tiver, daí não vai estar, mas aí o sistema de saúde não aguenta o atendimento. Vai ter leito para todo mundo, seja rico ou pobre, não vai ter capacidade para atender. Então temos que segurar. E as medidas de controle individual também, então lavar a mão com água e sabão, o sabão funciona bem para limpar a nossa mão, evitar o contato pessoal, né, aperto de mão, abraço, beijo, distanciamento social de mais de 2 metros, higienização dos alimentos, dos utensílios, as coisas que chegam na nossa casa, tá? E o uso de máscara para os infectados e em determinada fase da contaminação, máscara para todo mundo que estiver na rua. Tá? E claro que essa máscara é diferente da máscara profissional, a máscara hospitalar, em alguns casos no hospital, como a gente vai ver depois no controle, eu posso usar a máscara cirúrgica, em outros vou ter que usar a máscara N95. Está vendo também
internet muita informação, temos que tomar cuidado com notícias falsas, com coisas que são meias verdades ou meias mentiras, e tentar checar a veracidade disso antes de sair propagando, que isso também é uma epidemia, né? Propagação de informação falsa. O pânico, não é que a gente não tenha que ter preocupação, mas o pânico não ajuda. O pânico não faz faz você deixar de ser racional e criar um problema, né? Problema social aí. Aqui tem esse gráfico de persistência, está em inglês aqui, mas é fácil, né? Então, no alumínio, de 2 a 8 horas, e no aço, aqui, steel, aqui embaixo, né? 48 horas. Por que esses dois são metais, né? O aço e o alumínio. Tem a ver com a condutividade térmica. Então, o aço tem maior estabilidade térmica, menos variação de temperatura, e aí o vírus aguenta mais. Então, corrimão, maçaneta, torneira, plástico até 5 dias. Então, carteira escolar, mesa, no papel de 4 a 5 dias. Esse vírus, claro, né? No vidro, 4 dias, o vidrinho do seu celular. Cuidar de higienizar o seu celular, porque você mete o dedo ali, depois mete o dedo no olho, foi para a rua, contaminou o celular, veio para casa, lavou a mão, e aí meteu a mão no celular de novo, contaminou a mão. E, finalmente, a vacina, né? Não temos vacina para esse agente, mas temos para vários outros, né? Então, aqui o doutor da morte, né? O Oswaldo Cruz, achava que ele estava provocando a doença com a vacina. Mentira, né? Então, imagine aqui, ó, é possível não ser vacinado e nunca ter doença? O movimento anti-vacina, né? Imagine que você, esse carinha aqui, esse verdinho aqui. Então, eu nunca me vacinei e não tive doença. Mas ao meu redor, eu tenho outras pessoas que se vacinaram. A gente chama a vacina de um pacto social. E aí, se aparecer uma pessoa por fora dessas, tem a doença não vai chegar em mim. Né? Então, vacinar o meu filho não é só salvar o meu filho, é salvar, ter a noção realmente de cidadania e salvar a sociedade. Tem pessoas do movimento anti-vacina que preferem a morte a se imunizar. Né? Alguns já estão mudando de ideia, né? Quando vê a morte de perto. E é tão certo que até hoje existe a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Power aqui, a principal centro de biotecnologia do Brasil, reconhecida mundialmente. A gente fabrica aqui vacinas, testes, soros, né? O Instituto Butantan faz parte aqui da Fundação Oswaldo Cruz, né? Respeitada a Fundação Oswaldo Cruz, a maior fábrica de vacina do Brasil. Está quase conseguindo desenvolver a vacina da dengue. E com essa fala, encerro aqui a aula 2. Muito obrigado.